Amém? Quem veio hoje aqui para viver o extraordinário de Deus, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Você tem a sua Bíblia? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Crônicas, capítulo 20. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20. Começa a nossa mensagem. Eu tenho ministrado há alguns dias palavras a respeito de oração, a respeito da importância de orar. E aí, quando nós falamos de oração na igreja, muitos têm uma convicção, eu digo assim, de uma oração muito rasa. Porque as pessoas, elas acham que a oração que eu falo, quando ou o pastor ou um pregador fala, é aquela oração tipo, que ela vai dormir, que ela fala, ai meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, o Senhor me perdoa por isso, ou agradece por aquilo outro. Fala, meu Deus, que eu via ter um sono tranquilo e amanhã acordo em paz e tudo mais, que amanhã dê tudo certo. As pessoas acham que é esse tipo de oração que o pastor está falando. Isso aqui desculpa eu falar, é uma oração, mas não é a que eu estou querendo, que você aprenda a fazer. Compreende o que eu estou querendo dizer? Porque essa oração é muito rasa. Porque amanhã, quando você for orar, é só você falar assim, Senhor, a mesma de ontem. Compreende o que eu estou querendo dizer? Eu digo que a oração, irmão, ela tem algo a mais, ela tem algo poderoso, ela tem algo que você tem que mexer. Você tem que chamar a atenção de Deus, você tem que chamar a atenção do Senhor para aquilo que você está falando. Que nem domingo passado eu falei do Daniel, que o Daniel, para você ver, a Bíblia diz que ele estava triste, correto? Aí, quando às vezes uma pessoa está triste, eu já vi gente falando assim, né? Que a pessoa não é de Deus, quando a pessoa está num momento triste. Eu já vi muitas pessoas julgando pessoas que às vezes está triste, falando, ah, você não é de Deus, você não confia. Não, irmão, todo ser humano, ele passa por momento de tristeza. Todo mundo. Porque já diz, é ser humano. E aí a Bíblia diz que Daniel, por 3 semanas, ele ficou triste. Mas o problema não é o que vem primeiro, o que você sente primeiro, ou o que você faz primeiro. Tudo vai dizer, é o segundo passo que você vai tomar a sua posição. Você vê que no primeiro momento, Daniel, ele ficou o quê? Triste. Mas qual foi o segundo momento do Daniel? A Bíblia diz que ele orou. Que ele buscou a quem? A Deus. E aí eu falei para vocês semana passada, o que aconteceu depois que ele saiu daquela oração? O anjo apareceu para ele e a Bíblia é clara que ele saiu daquele momento fortalecido. Olha aí. Ele então, no primeiro momento, triste. Mas ele foi para a presença de quem? Como ele saiu? Fortalecido. E hoje eu vou te mostrar um outro homem, Josafá, rei Josafá. Que no momento de uma luta, ele o quê? Ele temeu. Ele teve medo. Aí quando fala de medo, eu já vi muito pregador criticando. Você não pode ter medo. Calma aí. Quando você recebe uma notícia, quem não vai temer de início? Sim ou não? Porque olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra quem? Contra quem?
E então enviaram alguns que deram o que a Josafá? Dizendo, vem contra ti uma grande o quê? Da além da onde? Da Síria. E eis que já estão aonde? Azazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá, olha aqui. Coloca a mão assim, levanta a sua Bíblia e diga, fala comigo, Deus. Revela no mais íntimo do meu coração a tua palavra. Que não seja o homem, mas venha ser o Senhor através do homem. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, qual foi a primeira reação do Josafá quando ele recebeu a notícia? Temeu. E outra, irmão, quando trouxeram a notícia para o Josafá, a pergunta é, você acha que o Josafá estava pronto, preparado para aquela notícia? Não. Josafá não estava esperando que os inimigos viessem para a guerra contra ele. E o pior de tudo, quando trouxeram a notícia para o Josafá, diz a história que eles estavam muito perto. Eles iam chegar em 2 dias em Judá. Em outras palavras, não dava nem para Josafá o quê? Se armar. Pegou o Josafá completamente o quê? Despreparado. Desprevenido. E quantas vezes é o seu caso? Quantas vezes você não recebe um diagnóstico médico que você não está o quê? Esperando. Está despreparado para aquilo. Você foi simplesmente para ir fazer um exame de rotina. Quando você sai de lá, eu já peguei um caso de uma pessoa que foi fazer um exame, irmão, do exame mesmo ela já saiu, sabe o quê? Numa maca para o hospital. Esse dia eu estava conversando com o irmão Adilson, que está lá atrás ali. O irmão Adilson foi tomar uma vacina. Aí a enfermeira começou a fazer umas perguntas para ele foi respondendo. Aí ela falou assim, antes de você tomar a vacina, vamos medir aqui a sua glicose. Quando mediu a glicose do homem, chuta quanto estava a glicose do homem, irmão. 400 e quanto, irmão? 421. O irmão era o puro mel. A pura cana de açúcar. Olha, que alto. Só que, irmão, ele estava pronto para isso? Não. Não tomava remédio para controlar a diabetes, não nada disso. Agora, pegou de surpresa ou não pegou? Quantas vezes você é pego de surpresa que você, às vezes, o médico chega e fala, você está com uma doença grave, um câncer, um tumor, um problema aqui, um problema ali, que tira o seu chão. Eu já conheci pessoas que ela estava... Dá um pulo lá em cima, vê, estão pulando, está um barulho grande ali em cima. Eu já vi pessoas, irmãos, que tinha viagem marcada para Disney. Estava indo para Disney. Comprada, passagem, passaporte. Foi para um exame, descobriu que estava o quê, irmão? Com um câncer e precisava começar o tratamento rápido. A pessoa teve que cancelar a viagem para entrar no tratamento. Você acha que ela estava esperando aquele diagnóstico? A pergunta é, uma pessoa recebe uma notícia dessa, tem como não temer, irmão? Tem como não ter medo? Não tem. Ou melhor, a pessoa que recebe uma notícia, acabou de assinar um contrato da compra de uma casa, assinou o contrato com a Caixa do financiamento do apartamento, acabou de tirar um carro financiado, todo felizão, todo alegre, todo feliz.
E aí, chega no serviço, com o sorriso lá na orelha, tô me realizando, tô conquistando, e aí já chega quando vai ver o crachá, né? Não tá nem mais lá. Aí fala, cadê o meu ponto? Cadê meu ponto e meu crachá? Aí só chega a notícia, ó, mandaram você se apresentar onde? Lá no RH. E quando a pessoa chega lá, ela é pega de surpresa que ela está sendo desligada. Está sendo desligada do trabalho. Irmão, bate o medo ou não bate? Como vai ficar a minha prestação? Como? Ou uma crise financeira, a pessoa está bem financeiramente, tudo dando certo, daqui a pouco o meu irmão dá um enrosco aqui, aí pega um empréstimo ali, aí a pessoa, não, porque eu vou pegar esse empréstimo, que aí eu organizo isso, e aí depois eu me resolvo, só que aí não resolve, irmão. Aí aquela situação financeira dela fica como? Uma bola de neve. Daqui a pouco ela já está com o nome negativado, não consegue mais nada, o banco ligando, os credores ligando, busca e apreensão, sai do com. Teme ou não teme? Sim ou não? Teme. Vai bater o temor. Quando eu já fiz atendimento de pessoas que dizem, pastor, eu cheguei do trabalho em casa, quando eu cheguei a mala do cônjuge estava ali pronta, eu perguntei, nós vamos viajar? Não, eu pelo menos estou indo embora de casa. O cônjuge falou, como assim embora de casa? Não quero mais viver com você. E o pior não é que eles estavam em crise. Não. Uma semana antes, a pessoa disse que eles saíram para jantar. Pega de surpresa ou não pega? Bate o medo ou não bate? Estamos muitas vezes prontos para isso? Não. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Pega na mão dele. Aperta a mão dele. Se ele der um glória, ele é humano. Se ele não der... Dizem que os Estados Unidos têm visto uns ET aí, né? Vocês já viram essa? Quem viu essa matéria aí recente? Então, cuidado. Vai que pousou aí um aí, né? Irmão, é normal temer. É normal passar por um temor, um desespero, quando a notícia te pega de surpresa. Mas o problema não é a primeira situação, é normal. Você vê que na primeira situação Daniel estava triste. Nesse caso aqui, Josafá teve medo. É o que você faz depois da notícia. É como você vai agir depois da situação. E você precisa aprender a orar, irmãos. Porque olha o que o Josafá, ele foi fazer. Olha o que o Josafá, ele fez, ó. Versículo 3. Então Josafá temeu, e ele fez o quê? Ele o quê? Pôs-se a buscar a quem? E apregoou jejum em todo Judá. Para onde o Josafá foi? Para onde o Josafá foi? Para a presença de Deus, para oração. A pergunta é, quando você recebe a notícia, quando você recebe vem a situação, para onde você tem ido? Para onde você tem ido? Será que você tem ido para a presença de Deus? Ou você tem murmurado? Ou você tem reclamado? Ou você tem, meu irmão, chorado? Ou você tem procurado amigos, pessoas? De vez você ir para Deus. De vez você resolver a sua situação com quem? Com Deus.
Lembro-me bem no dia que a Dayana marcou com o médico, né? E ela foi falar do caso do Léo, que o Léo já estava com uma idade e o Léo não ficava firme, né? Porque toda criança vai chegando um período e ela já vai ficando o quê? Durinha. O Léo já estava com 1 ano e pouco e ele não estava duro. Nós colocava ele sentado, ele, buf, muito mole. E a Dayana estranhou aquilo, porque nós tivemos quantos filhos? 3 antes do Léo. E aí marcou o médico. Quando o médico pegou, ele falou, mãe, não é normal. E aí o médico já disse assim, mãe, ó, pode acontecer, nós vamos fazer os exames, pode acontecer que o Léo não ande. Seja uma criança que tem uma deficiência de paralisia. Você acha que como eu saí daquele consultório? Calado entrei no carro, calado cheguei em casa. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na porta de casa, eu só virei para ela e disse assim, desce e pega o menino. Ela falou assim, como assim desce? Falei, você quer ir para onde? Falei, ela falou, não é para onde eu quero ir. Para onde você vai? Falei, eu vou para a igreja. Você vai fazer o que na igreja? Fazer o que eu tenho para fazer aqui? Aqui eu não vou fazer nada. Aqui eu não vou resolver nada. Mas é porque nem eu ainda tinha o que, irmão? Conseguido digerir aquela notícia. Eu sei que quando ela pegou o Léo no banco de trás, que fechou a porta, eu só acelerei. Nem eu sei como eu cheguei na igreja. Mas cheguei. Mas eu não estava pronto para aquilo. Mas uma coisa eu estava pronto. Para ir falar com Deus. Ah, eu tinha muita coisa para falar com Deus. Ah, como eu tinha. Quem está dando para entender, diga amém. Ah, eu tinha para falar. Porque eu não servia a ele 1, 2, 3 anos. Eu já estava na caminhada, já fazia 20. E eu tinha coisa pra caramba. Quem está dando para entender, diga amém. E eu fui para a presença de Deus. Quando você não sabe o porquê está acontecendo, você tem que ir para a presença de quem? De Deus. Porque de lá virá a sua resposta. Eu acho bacana, eu acho, meu irmão, linda aquela história da palavra de Deus, da Bíblia, do servo do Abraão. O Abraão chega para o seu servo e fala assim, ó, eu quero uma esposa para o meu filho. Tipo assim, né? O cupido, né? O servo do Abraão acaba se tornando o quê? Cupido do outro que ele nem... Aí o Abraão fala assim, eu quero uma esposa para o meu filho, tem que ser do meio do meu povo, fala que eu estou bem, e me prometa, não é para você levar meu filho para eles não, tá? Você tem que trazer a moça para cá. Olha aqui para mim, irmão. Homem, normal, sair da casa dos... Mas imagina um pai perder uma filhinha, sua princesinha, quando o primeiro peão bater na porta de casa. Ô pastor, tô gostando aí da Rebeca, da Sofia. Eu falei, o quê? Gostando? A primeira coisa que eu vou falar para ele, se você comer 1 quilo de sal na minha frente e der uns 30 glória, tá liberado. Quando ele terminar o salmo, eu sei que ele já vai cair duro. Todo pai que tem uma mocinha tá pronto para isso. Imagina, irmão Marcos, quando ele bateu lá, você falou, o que, rapaz? Você tá pensando o que aí?
Em outras palavras, irmão, ninguém está pronto para isso. O homem não, o homem quando pai tô aí gostando de uma moça, aí o pai fala, esse é meu macho mesmo, esse é meu menino, esse homem, isso aí é filho mesmo, viu? Isso aí é o meu servo, meu pai tá orgulhoso. É verdade ou mentira, irmão? Aí o servo do Abraão fala, meu Deus, já tem um problema, tem que escolher uma certa, porque eu não posso escolher uma louca, para não desvirtuar o menino, 40 anos, sem ter conhecido uma moça. Eu falei, meu Deus do céu. Só que ele faz uma oração, você lembra a oração dele? Primeiro, que ele engrandece o Deus do Abraão e ele diz, meu Senhor, a moça, que quando eu pedi água, ela me dê água para beber, e sem eu pedir, ela dá água para os animais, essa é a moça. Correto? Não foi isso que ele falou? Que era o sinal? E aí a Bíblia diz que quando ele chegou na beira do rio, vieram moças. E se ele não ora especificamente pedindo um sinal? Porque a Bíblia é clara, que as moças vieram para encher o quê? Os cântaros, né? De água. A Bíblia diz, as moças. Então é sinal que tinha mais de uma. Imagina se ele fica, né? Adoleta, lepeti, pete, colar. Deixa eu ver qual que é, né? Minha mãe mandou eu escolher. Não, mas ele orou. Ele pediu para Deus um sinal. E quando aquela moça deu água para ele e deu água para as jumentas, para os animais, ele falou, é essa. Porque ele pediu um sinal. Você vê que tudo foi uma oração. Olha aqui, irmão. Você está perdendo quando você não ora direito. Você perde quando você não fala com Deus. E olha a oração do Josafá. Olha aqui, ó. Porque Josafá orou. Quando ele ouviu a situação, ele foi para a presença de Deus. E olha a primeira coisa que ele falou na oração dele, assim, ó. Ó a primeira coisa que ele fez. 4. E ajuntou-se para pedir socorro a quem? A primeira coisa, ele se ajuntou. Isso aqui tem uma revelação. Você já viu que quando pessoas elas recebem mal notícia e elas se separam, a própria Bíblia diz que aquele que se separa busca os seus próprios o quê? Interesse. A Bíblia diz que ele se ajuntou. Ele ajuntou. Irmão, olha aqui para mim. Quando você receber uma mal notícia, não se separa não. Busque pessoas, busque o seu pastor que pode te orientar. Busque um irmão que você sabe que ele é de oração. É hora de você procurar uma pessoa de oração. Porque tem uns irmãos, irmão, que eles têm uns negócios com Deus. É verdade ou mentira? É com essas pessoas que você tem que ajudar. Não se separar. Não, meu irmão, buscar se isolar. Porque tem gente que se isola. Tem gente que ela quer ficar no mundinho dela. Aí, o pior é que ela fica no mundinho dela lá, né? Aí as pessoas chegam para ela e perguntam, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Josafá se ajuntou. Josafá chamou um povo de oração. E ó mais, ó. E ajuntou-se para pedir o quê? Socorro ao? E também de todas as cidades de Judá vieram buscarem a quem? Olha aqui, irmão. Outra coisa. Josafá mandou o povo vir buscar o Senhor lá na cidade de Judá, aonde tinha o templo de quem? O templo do Senhor. Tem gente que não entende isso, irmão. Tem um lugar exato, um lugar certo para buscar a quem? O Senhor. Já viu gente que fala assim, não,
Eu busco o Senhor em casa mesmo. Eu busco o Senhor na minha casa mesmo, porque o que importa é que Deus, Ele conhece o meu coração. Olha aqui para mim, irmão. Irmão, eu digo que a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Você vê que hoje nós temos o culto, o show da fé onde? Na televisão. Não é bom? Sim ou não? Não é ruim. Hoje nós temos a tecnologia de ter o celular aonde? Aonde? O celular aonde? Ó? Calma aí. A Bíblia aonde? No celular. É tecnologia. Hoje, irmão, a tecnologia tá bacana, tá beleza. Mas olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Tem coisa que a tecnologia, que a modernidade, ela é boa. Ela vem para somar. Ela vem para ajudar. Ela vem para atualizar. Mas há coisas, irmão, que a tecnologia ela não muda. E uma delas é vir até a congregação congregar, servir a Deus. Eu falo isso para você, para o seu bem. Isso não muda, irmão. Isso não muda. Porque na congregação você aprende o quê? A palavra. Porque que nem eu sei que você lê em casa, que você estuda a Bíblia em casa, mas nunca você vai ter a revelação como você tem na igreja. É verdade ou mentira? A oração na congregação ela é diferente. Eu estava falando com o irmão Gileno. Eu estou no propósito, orando todos os dias aqui com o pessoal, até a live, acompanhe pela live quando eu mando para você. E às vezes tem gente que fala, pastor, mas está privado. Só se torna privado quando a oração já acabou. Porque ela está subindo pro sistema do YouTube ainda. E aí quando ela chega lá, quando ela carrega, eu consigo tirar ela do privado e tornar ela o quê? Pública. Então quando você, pastor, eu apertei ainda está privado, é porque ainda está subindo lá para o negócio dele lá, porque aí o sistema está fazendo uma análise se aquela live ela pode continuar o quê? Pública. Aí depois que eu consigo mudar, aí sim, ela se torna pública e todo mundo pode ver. Não é que é privada, não. Privada só fica nesse momento que o próprio YouTube está analisando, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para você? Eu estou fazendo todo dia 1 hora de oração com o pessoal, o pastor Jaime na sede, e aí o irmão Gileno, ele disse que ele estava orando em casa. Só que um dia ele veio orar aqui. Nunca mais ele continuou orando em casa. Todo dia ele vem aqui. E de vez em quando eu pego ele no meio do caminho, que eu estou indo para casa, eu estou vendo ele indo para casa dele, eu pego ele no caminho. Falo, não, irmão Gileno, vou te levar. Falo, não, pastor. E aí ele falou para mim assim, falou, não, pastor, orar na igreja, pastor, não é igual orar em casa. Pastor, na igreja, quando eu oro, pastor, passa tão rápido. Porque a oração é diferente na igreja. Quem está dando para entender? Irmão, não adianta. Não adianta orar. Vir na congregação é diferente. Vir orar na congregação é diferente. Vir na igreja, irmão, a atmosfera é o quê? É diferente. Tudo é diferente. Mas aí a pessoa, ela, não, pastor, que eu busco. Não. E você vê que o Josafá mandou o povo vir buscar ali em Judá. Se ajuntou e mandou buscar lá. E mais, ó. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Por que tinha que ser ali no novo? Irmão, você tem que entender que se você não se renovar, não adianta. Deus não aparece. Eu costumo dizer que tem muita gente vivendo uma prática antiga, servindo um Deus de coisas antigas.
tá no mundo, tá num negócio, meu irmão, antigo. Irmão, você tem que se renovar. Você tem que se renovar. Você tem que trazer o novo de quem? De Deus. Você tem que trazer o novo do Senhor para a sua vida. Você tem que trazer. Quando o Eliseu, ele foi clamar ao Deus de Israel, tinha um altar. O que ele fez? Ele restituiu o altar. Ele renovou o altar. Ele fez aquele altar se tornar algo novo. Porque não pode servir a Deus com práticas o quê? Antigas, velhas. Quem está dando para entender, diga amém. Não tem como servir a Deus com práticas antigas. Você tem que servir a Deus com renovo. Você tem que se renovar, irmão. Com todo respeito, não é uma crítica, não. Tem crente, irmão, que está servindo a Deus com práticas antigas. Não busca um renovo de Deus. Tem gente que acha, não, porque eu sirvo a Deus há tantos anos, eu sou da igreja há tantos anos, eu sou do Senhor há tantos anos. Problema que tem tantos anos, mas você tem que estar novo, renovado. Tem gente que não renova, irmão. Com todo respeito. Se você não buscar um renovo de Deus, irmão, um renovo do Senhor para a sua vida espiritual, desculpa eu falar para você, você não vai permanecer, não. Não vai. Conheço muita gente, irmão, antigo de igreja, que está, meu irmão, sabe, tropeçando, cambaleando, né? Não sei nem se é essa palavra, tá? Como é o nome? Capengando, como? Isso aí, irmão. Desenrola carretel. Que tem gente que não busca o novo de jeito nenhum, irmão. E acha que está certo. Olha aqui para mim, irmão. As pessoas acham que elas vivem uma forma de ser... É que nem eu falava hoje de manhã, deixa eu te falar uma coisa. No Código Brasileiro, Código de Família, antigamente, para dizer que uma pessoa ela era casada, precisava estar casada onde? No cartório. Hoje, no Código Novo Brasileiro, só de provar que viveu união estável, já era, já tem direito. Vocês sabiam disso? Já tem direito. Tem esse negócio mais de não sou casado, não. Só que isso é no Código Brasileiro. Nós temos que continuar nas velhas práticas, tem que casar no cartório, tudo direitinho. O cristão tem que viver, meu irmão, o que a Bíblia manda, o que a Bíblia pede, o que a Bíblia ordena. Não importa, irmão. E aí a pessoa ela quer viver, meu irmão, coisas antigas, coisas, sabe? Não, você tem que trazer um novo de Deus para a sua vida. Você tem que trazer a palavra de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Não se renova, não. Vai eu achar, não, eu tô na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 13 anos. 13, 14 anos. Hoje eu vou fazer 40, irmão. Meu pai. Até o pastor envelhece. Jesus, esse dia eu estava perguntando para mim, quantos anos eu estou mesmo? Eu querendo que ela me ajude, né? Tipo, não, você está com 36, 37. Eu não, estou chegando nos 40. Até o pastor envelhece. Mas se eu não buscar de Deus o novo, renovo, não adianta, irmão. Tem muito pregador sentado igual, desculpa a palavra que eu vou falar, preguei esses dias, como Eli. Eli estava velho, estava lá sentado, caiu duro, caiu para trás quando veio
A notícia. Ele não conseguia nem mais o quê? Ajoelhar para quê? Para orar. Cuidado. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Cuidado. Viver práticas antigas achando que está agradando a Deus. Não, que eu sou antigo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O problema é seu. Não se renova de Deus, não. Não busca o novo de Deus, não, para você ver. Entendeu? E o Josafá buscou o novo de quem? De Deus. Você tem que buscar coisas novas de Deus. Se encher de novo. Se renovar. Renovo. Coisas novas de Deus. Quem está dando para entender, diga amém. Tempo de igreja não muda nada. Tempo de crente, tempo de batizado. Não adianta, irmão. Você pode ter 30 anos de batizado, 20 anos de batizado. Se você não buscar as coisas novas de Deus, não adianta. Você tem que buscar renovo. Você tem que buscar se renovar. É isso que o Josafá está mostrando. E aí mais. Vamos ler aqui que ainda eu tenho mais uns 30, 40 versículos para ler. Até meia-noite você vai embora para casa. Amém? Tem uns que está já falando, está amarrado, tá vendo? Está cansado. Não está buscando o novo de Deus. 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus da onde? Nos céus. Pois tu és o dominador sobre todos das gentes. E na tua mão há o quê? E não há quem possa resistir. Sabe o que o Josafá está fazendo aqui, ó? 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão, teu amigo, para... Olha aqui, primeiro o Josafá engrandeceu o nome do Senhor. Primeiro o Josafá, ele orou dizendo, o Senhor é grande. Não há outro Deus igual a ti. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A primeira coisa que Josafá ele fez foi mostrar para Deus que não há um Deus maior do que Deus. Que Deus era grande. Ele já entrou na presença de Deus glorificando o nome de quem? O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Olha aqui para mim. Que Deus você está servindo? Será que o seu Deus é grande? Como você está enxergando o seu Deus? Você está enxergando o seu Deus pequenininho ou grandão? Você está enxergando o seu Deus com D minúsculo ou com Deus maiúsculo? Como hoje minha filha Rebeca, no carro, ela virou e falou assim, pai, sabe o que eu aprendi? Eu falei, oi filha, o que você aprendeu? Que Deus, quando está escrito Deus com letra minúscula, está falando de deuses. Mas quando Deus está com letra maiúscula, está falando do nosso Deus que nós servimos. Que o nosso Deus é grande. Falei, arrebentou minha filha. Está na visão, está no espírito, está na fé. Está na fé do papai. É esse espírito que você tem que ter, minha filha. Ela, amém, né, pai? É isso. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Como você enxerga o seu Deus? Será que você entende que o seu Deus nunca perdeu uma batalha? Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Você entendeu que o seu Deus nunca perde batalha? Qual Deus você serve? É isso. A primeira coisa que Josafá está fazendo é glorificando a Deus. O Senhor é Deus. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei a quem eu busco. É isso que Josafá está fazendo. E daqui a pouco, o Josafá já começa a dizer, não é o Senhor que prometeu a Abraão? Não fui eu que prometi a Abraão. Não foi o Senhor que chamou Abraão, teu amigo? Chamou Abraão de amigo. Não foi Deus que chamou Abraão de amigo? Abraão, meu amigo. E fez promessas a quem? A Abraão. Olha aqui. Quem prometeu que seria salvo tu e tua casa? Quem?
Foi Deus que prometeu. Quem prometeu que aquele que começa a boa obra é fiel para terminar? Quem prometeu? Deus. Hã? Deus. Quem trouxe promessa que seus filhos serão herança? Deus. Foi Deus. Josafá, ele só lembrou o que Deus fez. Sabe qual é o nosso maior problema, irmão? É que às vezes nós entramos na presença de Deus com medo. Nós temos medo de Deus. Tem gente que não ora a Deus e não fala para Deus o que está escrito com medo. Aí eu vou falar nada? Vai que Deus me mata. Olha aqui, irmão, você não serve um Deus de medo. Você não tem que servir a Deus com medo. Você tem que ter temor, respeito. Mas você tem que mostrar para Deus aquilo que está escrito. Já viu gente que fala assim, o fulano, o bandido não foi preso. Primeiro, só pode ser preso se tiver ocorrência. Você sabia disso? Ninguém pode ser condenado se não tiver o quê? Crime. Sabe por que o policial, ele prende e o bandido sai pela porta da frente? Sabe por que acontece isso? Você fica revoltado? Porque não tem um BO. A pessoa não foi lá, meu irmão, fazer um boletim de ocorrência. E aí, quando a polícia prende, e aí às vezes tem até um boletim de ocorrência, a polícia coloca várias pessoas assim numa sala. Aí a pessoa vira e fala, não é ele não, porque ele já faz uma cara feia lá, e a pessoa, eu vou falar não, que é ele? Com medo. Então o que eu quero mostrar? Sabe por que não há justiça? Porque não tem gente que provoque a justiça. E assim é Deus. Às vezes a pessoa, ela é dizimista, ela é ofertante, e aí a vida dela está toda destruída financeiramente. Aí ela fala, ai pastor, estou dando dízimo, mas olha como está a minha vida. Você vem falar para mim? Você vem falar para mim que você está dando dízimo? Ou você fala para o outro, aí o outro ainda fala para você, tá vendo? Foi dar o dízimo. Não é os outros nem o pastor que você tem que cobrar. Porque a Bíblia diz, trazer todos os dízimos aonde? Para que haja o quê? Na minha... E aí depois o que diz o versículo? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não o quê? Se eu não vos abrir a janela e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior... Deus manda quem fazer prova dele? Você. É você. Você tem que fazer prova do Senhor. Olha aqui, Senhor. Eu fui fiel. Eu honrei. Eu devolvi aquilo que é do Senhor. Eu não posso viver nessa situação. Fazer prova dele. Olha aqui, Senhor, eu plantei, e a tua palavra diz o que planta, o que dá, a tua palavra diz isso. Eu não posso estar com a vida destruída financeiramente. Mas tem gente que fala, eu vou falar assim com Deus? Vai que ele me mata. Você está que nem aqueles filhos antigos. Já viu o filho antigo? Como o filho antigo, ele tinha o quê do pai? Tinha o quê? Medo. Mas pastor, tinha que ter medo mesmo. Ai de mim, meu pai estiver conversando e eu passasse na frente dele. O pastor, ele só fazia assim, ó. Em casa a gente vê. A irmã Nice me conta umas histórias do pai dela. Tinha que ter medo mesmo. Mas hoje, tem filho que não dava beijo nem em quem, irmão? No pai. É verdade ou mentira? Não dá beijo no pai. Não dá abraço. Porque não tinha o que, irmão? Esse afeto. Tem medo? É ou não é?
Meu pai era ruim também, irmão. Meu pai era brabão. Meu pai. Só que eu fui crescendo e eu fui quebrando esse negócio de pai para filho. Hoje eu chego no meu pai e falei, ei, velhão, tá ruim mesmo, hein? Tá careca, hein? Perdeu os cabelos. Ele falou, e você? Eu falei, nós dois, sou seu filho. Tem quem eu puxei, né? Aí ele dá risada. Eu crio um elo entre meu pai. Eu vou buscar hoje minhas filhas na escola. A tia que chama minha filha lá, a Sofia, né? Porque quem chama a Rebeca é uma outra saída. Mas o tio também, ele acha mó bacana. Mas a tia que chama a Sofia, ela acha muito, irmão. Um dia ela virou para mim e falou, nossa, pai, como o senhor é diferente com a sua filha. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, tipo assim, quando eu falo Sofia, ela vem numa alegria. Que ela sabe que é o senhor que vem buscar ela, quando eu posso, né? E aí, irmãos, a Sofia, ela sai, eu armo assim para ela vir me abraçar, pular. Eu já falo, cadê o beijão do pai? Ou quando eu vou deixar elas, eu já falo, vai dar beijo no pai, não? Ah, não! Não vai entrar na escola sem dar o beijão do pai. Eu faço um clima para as minhas filhas ver eu como um pai amoroso. Eu crio o quê, meu irmão? Algo para ficar marcado no coração das minhas filhas. Porque eu mostro para as minhas filhas que eu não sou um pai o quê, irmão? Ruim, mal, não. Elas podem falar comigo. Quem está dando para entender? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Só que as pessoas, elas têm uma visão que o nosso Deus não é pai desse jeito amoroso, não. Parece que o nosso Deus, ele é um Deus o quê, irmão? Ruim. Carrancudo. Cara braba. Se falar comigo desse jeito, eu te mato. Olha para o irmão que está do seu lado. Deus não te mata não, irmão. Deus não vai te matar não. Deus é bom. E ele diz que nós temos que provar. Que nem hoje eu não falei para as pessoas que nós íamos orar por família. E o que eu pedi para elas convidarem? A família. Porque ela vai dar a mão para quem? Para a família aqui. Nós vamos orar daqui a pouco e vai dar a mão. Que nem o irmão Rones não vai dar a mão para a irmã Odete. Ele vai dar a mão aqui. E a irmã Odete para o irmão Zé. Pastor, e se a pessoa que estiver do meu lado, ela estiver sem ninguém? Ela tem que entrar em juízo com Deus. Olha aqui, Deus. Eu convidei minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa. Eu convidei meu filho, minha filha para vir orar comigo. Eles não vieram. E eu não aceito isso. Porque o Senhor disse que eu e minha casa... Eu estou dando testemunho dentro de casa. Eu estou sendo uma mulher sábia. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Eu estou sendo uma mãe... Tem que ser, né, mãe? Porque se você não está sendo, não adianta você cobrar Deus. Olha para a pessoa, você pegou a visão? Mas se você está honrando, se você está cumprindo a palavra, você pode entrar em juízo com Deus. E Ele vai te responder. Porque, meu Deus, eu estou fazendo a minha parte. O Senhor tem que fazer. O Senhor tem que me honrar. O Senhor tem que mudar essa situação. Mas se você não está, irmão, é que nem eu disse, só pode falar com Deus, entrar em juízo com Deus no dízimo, quem é fiel, quem? No dízimo. Quem não é, quem rouba a Deus, quem está fazendo que nem Ananias e Safira, pode? Ai não. E Deus te conhece. Só pode fazer prova de mim quem é fiel. Compreendeu? Sim ou não? Josafá, ele sabia o que estava escrito. Você só pode cobrar a Deus sabendo que está o quê? Escrito. Isso nós temos aprendido na onde? No curso? No curso Fé. O curso Fé ensina tudo isso. Só pode fazer justiça com Deus quem, meu irmão, conhece os seus direitos. E aí mais, ó o Josafá, ó.
Eu parei no 7, 8, né? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livra. Sabe o que Josafá está falando? A tua palavra diz que nós se reuniríamos na tua casa e nós oraríamos. Como a palavra de Deus diz que essa casa seria chamada o quê? Casa do quê? Tem até a musiquinha lá, né? E esta casa será chamada casa de... E essa casa será chamada casa de... E o que a canção diz? E todo joelho se... E toda língua confessará que Jesus Cristo... Você viu que poucos cantaram, porque só quem é antigo. Essa canção é antiga. Comunidade de Nilópolis, né? Quem é crente novo só sabe lá, né? Como que eu cantei agora? Que eu cantei lá antes de eu entrar aqui hoje. Que eu cantei quando eu entrei, melhor, né? Antes de eu entrar, não tem como eu cantar, né? Que eu cantei lá do Deus de obras completas. Eu vou viver. Aí tem gente, aí quem é Nutella conhece essa. Pastor, eu vou viver a totalidade da promessa. Aí essa você sabe, né, irmão? Mas essa antiga e essa casa será chamada de oração é só para quem é lá dos anos 80. Mas olha, brincando. 2000 já pegou essa. Olha aqui para mim. Mas o que eu quero mostrar para você? O Josafá, ele moveu Deus. Eu estou aqui diante de ti. Você tem que mover Deus, irmão. Você tem que mover Deus. Você tem que chamar a atenção de Deus. Mas para você mover Deus, você tem que conhecer o quê? Os seus direitos na Bíblia. Você não sabe, meu irmão, os seus direitos na Bíblia? Como você vai mover Deus? O Senhor disse que nós reuníramos. Se nós nos reunimos na tua presença, o Senhor nos ouvirá. O Senhor ouve aquele que busca Ele, irmão. Que se coloca diante dEle. Josafá fez tudo aquilo que estava escrito. E o que aconteceu? Aí, irmão, vamos pular, porque eu tenho muito versículo aí, senão nós vamos, meu irmão, ler muito aqui hoje. No 13. Então, todo Judá estava o quê? Perante quem? O Senhor. Toda posição de homem de Deus e mulher de Deus é estar em pé. Ninguém pode estar caído, não. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, chacoalha ele e fala, você não pode ficar na presença de Deus caído, não. O único que caiu foi o diabo. Amém? Tem algum caído aqui? Se tem, levanta hoje. Glória a Deus. E mais. E todo Judá estava em pé perante quem? Como também as suas mulheres e seus. Por isso que eu chamei sua família aqui hoje. Nós vai chegar um momento da oração que eu vou mandar chamar todas as crianças. Eu vou orar com os meus filhos aqui. E nós vamos orar, meu irmão, com criança, adulto, todo mundo. E a Bíblia diz mais. Então veio o quê? O Espírito do Senhor. No meio do quê? Sobre quem? Filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos. Quem quiser nome, quem está grávida aí, quiser nome para filho, aí ó. Tem nome para dar de vista, perder de vista aqui. Vai lá. E Jaziel disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores do quê? E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não o quê? Nem o quê? Por causa dessa grande, pois a peleja não é de quem? Senão de quem? Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e vos achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vedes a salvação de quem?
para convosco a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será com quem? Pode aplaudir Jesus. Quem seria com eles? Olha aqui. Só que o Espírito desceu aonde? No meio do povo. O Espírito de Deus desceu sobre um homem e ele começou a falar com o rei. Olha aqui para mim, irmão. Deus mandou a resposta. Quando você ora a Deus e você coloca diante de Deus todas as coisas, Deus usa o pastor, Deus usa o missionário, o pastor Jairo, Deus usa, meu irmão, qualquer um. Você, às vezes, quando você ora a Deus sério, você vem aqui na igreja querendo uma resposta. Aí quando você chega aqui, não é o pastor Cleito que está pregando, é a irmã Joana. Aí você fala assim às vezes, ai meu Deus, eu vim aqui, irmão, porque eu queria que o pastor desse uma palavra daquelas que ele dá. Irmão, Deus usa a irmã Joana, Deus usa até o pequenino, até o menininho. Se tiver um menininho pregando aqui, Deus usa. Deus usa. Sabe por que Deus usa? Porque, meu irmão, não importa, Deus usou a mula, Deus usa qualquer um. Deus usa às vezes até a irmã do louvor. Às vezes vamos dizer, eu não estou nem bom para pregar, no busquei de Deus, vou pregar qualquer coisa. A irmã vem aqui do nada. Irmão, vamos aplaudir Jesus. Irmãos, ó, a Bíblia diz isso. Vamos louvar o Senhor. Era tudo que você precisava ouvir. E você nem entende. Porque Deus, Ele sempre vai usar o quê? Alguém. Deus sempre vai usar alguém, meu irmão, para te dar resposta. Hoje mesmo, no final da reunião, o irmão chegou, irmão, e me deu um abraço. Ele falou, tudo que o senhor falou aí hoje, eu vivi essa semana. Eu não entendi porque eu recebi o diagnóstico não, a empresa me dispensou, pastor. Ele falou assim, pastor, eu orei a Deus, falei, meu Deus, por que eu fui mandado embora agora? E Deus usou o senhor. Aí ele virou e falou assim, pastor, eu fui mandado embora, só que eu passei agora no processo seletivo da GCM de Diadema. Setembro eu começo lá na GCM de Diadema. Vou fazer agora um exame. E aí eu entendi, pastor, que eu já fui mandado embora para me ter os direitos tudo, porque senão eu ia ter que pedir as contas. Às vezes a pessoa não entende. E aí ela vem para os cultos, ela começa a pregar e fala, agora eu estou entendendo. Porque se ele pede as contas, ele ganharia o direito dele? Hã? Não. Ele perderia. Mais de 50 mil da empresa que ele estava. Eu falei, meu irmão, Deus não brinca. Às vezes você não entende respostas. Você não entende um momento, mas a resposta vai vir. Vai vir ou não vai, irmão? Deus usa ou não usa? Você só tem que ficar calmo. Olha para o irmão, você está, acalma aí, cocada. Calma aí, meu filho. Você está muito alvoroçado. É porque você não está orando. Quem ora, irmão, tem E ainda mais, vai ter resposta de Deus, que Deus vai falar para você, vai para a luta. Não foi o que Deus mandou o Davi perseguir os inimigos? Vai ter resposta que Deus falar, persegue os inimigos. Vai ter resposta que Deus vai falar, acalma o teu coração, porque eu vou fazer. É eu que vou fazer. Você não precisa fazer nada. Quem vai fazer sou eu. A resposta que Deus ele vai dar e vai dizer para você que às vezes você vai precisar se arrepender. Não foi o que Deus mandou colocar a casa em ordem? Não foi o que Deus mandou o Josué fazer? Arruma a casa porque tem pecado no meio de vós? A resposta sempre virá do que você vai ter que fazer. Mas você tem que saber orar. Olha para o irmão que está do seu lado. É oração. Não é essa oração rasa que você faz, meu Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado pela mulher que você me deu, meu pai. Não, olha para o irmão, não. É oração que você vai para a presença de Deus, que você dobra o seu joelho ali e você se rasga. Você fala tudo que está dentro da tua alma. Tudo.
Foi o que eu falei com Deus no dia. Eu entrei no altar da igreja, não era dia de culto. Meu irmão, apaguei as luzes lá na igreja e falei, eu não vou nem falar para vocês aqui, vocês vão falar, você é louco, você falou isso para Deus. Você não falou isso para Deus. Ah, eu sei o que eu falei para Deus naquele dia. Eu sei benzinho. E hoje eu estou vendo Deus operando na vida do meu filho Leonardo. Eu vou contar uma coisa para vocês, que, irmão, aconteceu esses dias, que eu estou incrível. Andar ele já andou, só que ele está com dificuldade para falar. Irmão, cada dia que eu tenho vivido com o Leonardo, eu estou ouvindo ele falar as palavras, irmão, mais corretas. Eu estou entendendo mais o que ele está falando. As palavras estão saindo perfeitinhas. Ele essa semana deu uns negócios nele aí, da garganta, ele precisou tomar antibiótico e o narizinho catar. Aí não tem um negócio que joga no nariz assim para sair. Irmão, ele não gosta daquilo não. Aí eu falo assim para ele, Léo, vem tomar banho com o pai para lavar o nariz. Não quero. Não quero. E ele não falava não quero. Agora está saindo não quero direitinho, irmão. Aí hoje, eu cantava assim na hora do banho, para dar banho nele, né? Qualquer, vamos tomar banho, oh. Aí ele falava, oh. Ele falava, né? Aí, irmão, agora que ele sabe que no banho que aí eu canto, vamos tomar banho, ele, não. Eu não é, Dayana? Ele já fala, não. Não é mais não. Porque, irmão, Deus está cumprindo o que Deus me prometeu. Amém, pessoal? Mas quando você ora, Deus ele cumpre também. Por isso eu digo, irmão, entra na presença de Deus, faça da forma certa. Eu duvido se não vai vir a resposta que você precisa para resolver essa situação da sua vida, porque Deus vai te dar a direção e vai te mostrar o que Ele quer na sua vida. Pode aplaudir esse Jesus. É isso. Mas não fica nessa oraçãozinha rasa aí não. Ai, meu Deus, obrigado. Que obrigado? Meu Deus, a tua palavra me mostra. E Deus vai te mostrar do jeito que Ele quer que você faça. E coisas vão se resolver. Amém? É por isso que o que nós vamos fazer agora é tudo o que eles fizeram. Primeiro, nós vamos, irmão, arrumar a casa. A Bíblia diz que Josafá, ele foi para a presença de Deus e ele se humilhou. Você precisa se humilhar. Você precisa colocar a sua vida em ordem. E nós vamos participar da ceia. Depois de nós participar da ceia, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome dele. E depois nós vamos cantar louvor. Porque olha o que a Bíblia diz no final aqui, ó. Para terminar com chave de ouro. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Que é o quê? Se humilhar. Olha para o irmão que está do seu lado. Vamos fazer isso? Para participar da ceia tem que se humilhar. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante quem? Fazendo o quê? Nós vamos adorar o Senhor. E aí, levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar a quem? Deus de Israel com uma voz o quê? Então nós vamos louvar com muito louvor. Vai ser que nem aquela música. Porque tem gente, irmão, que só louva a Deus quando as coisas o quê? Olha aqui para o irmãozinho que está do seu lado. Começa a louvar a Deus. Porque a pergunta é, depois que veio a resposta, o inimigo foi vencido? Na hora que veio a resposta? Não, porque a Bíblia diz, amanhã. Não tinha vencido ainda. Só que, enquanto esse amanhã, o que o inimigo fazia? Chegava mais perto. Não era isso que acontecia? Porque o inimigo não estava vindo? Então, cada hora que passava, o inimigo o quê? Se
Só que a Bíblia diz que eles começaram a cantar o quê? Olha aqui, irmão, começa a cantar louvor. Quem tem raidinho ainda em casa? Quem é da época do raidinho aqui? Ixi, ninguém é mais, todo mundo já está moderno. Quem aqui é na televisão, no YouTube? Liga lá na televisão. Bota a irmã Cassiane. E coloca aquela assim, ó. Deus vai na frente, abrindo caminhos. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Bem alto! Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Pode aplaudir. É só fazer isso, irmão. E vai arrebentar no nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Para isso, vamos fazer a primeira coisa, se humilhar. Feche os seus olhos e curve sua cabeça e comece a falar com Deus. Se você tem que pedir perdão a Deus de alguma coisa, peça agora. Se você precisa falar com Deus